Ezenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, que quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Querafins. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi um desejo e disse: quem me dera de beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de tal força, de tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis a beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Aleluias, oração, aleluias. Louvado seja Deus que quebra barreiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Começa dando glória, glória, glória. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, coloque as tuas mãos, Espírito Santo, coloque as tuas mãos. Coloque as tuas mãos, ó Pai querido, Senhor, deste lugar. Coloque as tuas mãos, meu Deus. Opera um milagre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra as barreiras, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai na frente. Vai operando um milagre. Ah, Senhor, em nome de Jesus agora. Trabalha ao nosso favor. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Senhor, ó Deus de poder, ó Deus de graça. Envia o teu anjo, meu Pai, ao nosso favor agora. Vai nos dando, Senhor, sabedoria. Vai nos dando, Senhor, meu Deus, força. Vai nos dando, Senhor, meu Deus, discernimento. Em nome de Jesus nós repreendemos toda frieza. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, ó Pai, toda força maligna. Toda força maligna cai por terra agora. Em nome de Jesus, cai por terra, Satanás. Cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor opera um milagre nesta noite. O Senhor opera um milagre nesta noite. E me canta lá,
esposa conversando, aleluias, e ela me falando, aleluias, daquilo que havia acontecido ontem, aleluias, no monte da oração, aonde elas estavam buscando a presença do Senhor. E a primeira coisa, aleluias, que o Espírito Santo me disse, aleluias, é que, aleluias, a resposta vem quando nós estamos buscando. A resposta, ela vem quando nós estamos orando, quando nós estamos colocando nas mãos do Senhor, aleluias. E Deus, aleluias, passou para o nosso irmão Luiz Fernando, aleluias, para não adiarmos mais, aleluias, porque sempre que falava-se em grupo de varões, eu estava adiando, eu estava deixando, aleluias, mas hoje pela manhã o Espírito Santo me tomou de uma forma diferente, aleluias. Eu não pensei em olhar para trás, não pensei em olhar para os recursos, eu simplesmente pedi a confirmação de Deus. O Senhor trouxe o nome, o Senhor trouxe a palavra, o Senhor foi nos dando, aleluias, tudo aquilo que estava parado. Louvado seja Deus, porque, aleluias, eu entendi nesta palavra que Deus conta com valentes, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluias, nós não podemos ficar fugindo da batalha, nós não podemos fugir daquilo que Deus nos chamou, aleluias. Aleluias, eu quero dizer para os irmãos, quando nós lemos, aleluias, aqui o verso 8 dizendo: estes são os nomes dos valentes de Davi, aleluia, os 3 valentes que Davi teve. Mas, aleluias, eu quero voltar um capítulo, aleluias, para trás. Aleluias, louvado seja Deus. Alguns capítulos atrás, aleluias, Davi estava na caverna de Adulão. E, aleluias, a palavra de Deus vai dizer que estes mesmos homens que agora estavam sendo chamados de valentes de Davi, estes mesmos homens estavam sendo chamados outrora, aleluias, como os endividados, como os oprimidos, aleluias. Eles estavam escondidos em uma caverna, aonde, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aonde eles estavam escondidos, ninguém ali havia, aleluias, para ver aquilo que aqueles homens eram, aleluias. Eles estavam escondidos numa caverna, aleluias, lá eles estavam sendo chamados de endividados, dos oprimidos, aleluias, louvado seja Deus. Ninguém dava nada mais por eles, eles estavam lá perdidos, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chega Davi na caverna de Adulão, e, aleluias, você me pergunta como é, o que Davi estava fazendo na caverna? Davi estava fugindo. Davi estava fugindo do rei Saul, aleluias, ameaçado de morte. Ele chega na caverna, ele encontra aqueles homens, aleluias, depressivos, aqueles homens endividados, aqueles homens que ninguém dava nada. Mas enquanto todos estavam, aleluias, recusando, todos estavam negando, todos estavam, aleluias, jogando fora, Davi olhou e enxergou ali homens valentes para um exército. Davi chegou para aqueles homens e começou a instruí-los, começou, aleluias, a passar aquilo que ele tinha, louvado seja Deus. E o que Davi tinha? Davi tinha a unção de Deus, ele era ungido, aleluia, segundo o coração de Deus. Quando ele entra naquela caverna, aleluias, ele pode ter entrado ali fugindo, mas Deus usou, aleluias, a fuga de Davi para um propósito. E lá na caverna ele transformou aqueles homens que estavam perdidos sem ninguém dar nada em valentes, aleluias, louvado seja Deus. Assim nós podemos olhar hoje, aleluias. Aqui pode ter irmão, pode ter irmãs, aleluias, que quando estava lá fora eram valentes, aleluias, ninguém mexia com você, ninguém, aleluias, ousava a ir contra você, porque sobre você havia uma fama de ser valente, de comigo ninguém mexe, de que eu não levo desaforo para casa. Não é desse valente que eu estou dizendo esta noite, não. Não é deste valente, aleluias, que acha, aleluias, não, eu sou crente, mas a minha mão não é, não. Não é desse valente que eu estou falando. Eu estou falando daqueles homens, daquelas mulheres que não têm medo
precisa da sua valentia, que acha, aleluia, ser, aleluia, louvado seja Deus, o invencível, não. O que Deus precisa é de homens corajosos, mas que não tem medo da batalha, aleluia. Por que não tem medo? Porque sabe que tem um que luta por nós, e sabe que tem um que vence a batalha por nós, aleluia, louvado seja Deus. Então estes homens que eram os aflitos, os endividados, a palavra de Deus vai dizer que eles eram amargurados de espírito. Eles estavam na caverna, mas Davi começou, aleluia, louvado seja Deus, a enxergar estes homens com um exército, aleluia. Estes mesmos homens viram os soldados mais fiéis a Davi, aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós vamos ler a palavra, aleluia, um deles, aleluia, Josebe, aleluia. Ele, aleluia, enfrentou 800 homens, feriu 800 homens em uma só batalha. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que esses 3 homens que nós lemos tinham em comum? Eles não desistiam. Diante da batalha, eles não retrocediam. Eles não voltavam para trás. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está me dizendo? Eles, quando foram encontrados por Davi, estavam numa caverna, mas diante das suas batalhas eles nunca mais se esconderam na caverna, porque eles saíram da caverna como valentes, como soldados, aleluia, e para lá eles não voltaram. O que o Senhor está dizendo esta noite: Ele te tirou da caverna, para lá você não volta. Você é valente de Deus esta noite. E eu não estou só falando para homens, eu estou falando para mulheres, aleluia, que são guerreiras, que lutam, que batalham pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Deus está dizendo: da caverna que eu te tirei, você não volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Rei da Glória. Aleluia. O outro, aleluia, era Eleazar. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que ele começou, aleluia, a lutar com os filisteus. Todos foram embora, deixou ele ali, aleluia, mas na batalha a espada não saiu mais da mão dele, porque, aleluia, havia muito sangue, aleluia, a sua mão estava cansada, aleluia, mas a batalha continuava, e ele estava ali com a batalha levantada, com a espada levantada, lutando, aleluia. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer. Era o que o irmão Luiz Fernando estava dizendo no seu testemunho. Aleluia, aqui havia um valente que, aleluia, mesmo cansado, mesmo sem forças, continuava a batalhar, aleluia. A espada não saía mais da sua mão, porque estava pegada, aleluia, de tanto sangue, de tanta batalha. Mas olha o que vai ser aqui o ponto principal da vitória dele. O Senhor operou um grande livramento. Aleluia, louvado seja Deus. Eles poderiam ser valentes, mas quem vencia a batalha por eles estava no céu. O Senhor dos exércitos que vencia a batalha por eles. Ele estava lá lutando, ele não voltou para trás, ele não desistiu, ele não se entregou, mas o Senhor que o deu a vitória através do grande livramento. Aleluia. Sabe o que o Senhor me mostrou, aleluia? Eu estava lendo e o Senhor estava me dizendo, aleluia, ele ficou, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver o terceiro, aleluia, eu já concluo o que o Senhor me falou. O terceiro valente, aleluia, se chamava Samar. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que, aleluia, havia uma terra onde se produzia lentilhas, uma terra que era frutífera, que era fértil, aleluia, importante para o povo de Israel. Mas os seus inimigos, os filisteus, aleluia, vieram para tomar aquela terra. Aleluia, os homens, as mulheres saíram, aleluia, mas ficou um. Aleluia, quando chegou, aleluia, a batalha, os filisteus, havia um valente lá, havia um valente de Davi para proteger, aleluia, aquela terra.
Aquele valente de Davi, Samar, aleluias, ele entendia que a terra, aleluias, as lentilhas, tudo que havia ali, era Deus que havia lhe dado, aleluia, era deles, e eles não abriu mão, aleluias, quando todos fugiram, ele permaneceu, ele não abriu mão daquilo que era dele, aleluias, louvado seja Deus, o Senhor está me dizendo aqui, aleluias, Deus está te entregando vitórias, mas o inimigo tem lutado para roubar estas vitórias, aleluias, e se você não se apegar àquilo que Deus te deu, não perseverar, não lutar, aleluias, o inimigo rouba a sua vitória, porque aleluias, se você fugir do campo, o inimigo vem e toma conta, mas se você for como um valente de Davi, aleluias, o inimigo vai chegar lá, ele vai achar que não tinha mais ninguém, aleluia, que ele poderia tomar conta, mas ele vai dar de encontro com o valente de Davi, ele vai dar de encontro com uma valente, aleluia, louvado seja Deus, dizendo, aqui não, Satanás, aqui você não tem poder, cai por terra pelo sangue de Jesus, quando você se levantar na sua casa, dizendo, aqui não, Satanás, aqui não, este território tem dono, o Senhor dos exércitos me enviou, e aqui não, Satanás, cai por terra, o inimigo não vai ter poder mais sobre a tua casa, aleluia, louvado seja Deus, você é valente, aleluia, levanta sua mão e dá glória, aleluia, levanta o grito de vitória nesta noite, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Era aqueles homens aflitos que enfrentaram, aleluia, 800 homens em uma batalha. Era aqueles homens, aleluia, endividados, aleluia, que não deixou, aleluia, a terra de lentilhas para os inimigos roubarem. Aleluia, louvado seja Deus. Eles saíram da caverna, mas não voltaram mais para lá. Eles foram levantados por Davi. Hoje Deus está te levantando, aleluia, louvado seja Deus como valente. Se o inimigo todo te der um pouquinho de juízo hoje, ele não entra na tua frente, aleluia, porque ele sabe que a espada de Deus está na sua mão, o escudo do Espírito Santo está na sua outra mão, e Deus está te levantando como valente nesta noite. Oh glória, toma posse da vitória, toma posse desta palavra, é o Espírito Santo de Deus que está entregando esta palavra para você. Mas se você fizer como aqueles que fugiram, se você fizer como aqueles que foram embora, abandonando o campo de batalha, você não vai ter a vitória nas suas mãos. Mas se você permanecer, olha só, a palavra de Deus se repetiu com Samar, aleluia, este pois se pôs no meio do pedaço de terra. Olha o que ele fez, ele se colocou no meio daquela multidão para defender aquela terra, aleluia, e feriu o inimigo, e o Senhor operou um grande livramento, aleluia, porque Deus tem prazer naquele que não desiste, porque Deus olha aqueles que perseveram em dar vitória, lavassurianda, lavacaia. Você quer vitória, aleluia, então luta. Você quer a bênção, então vai para a guerra. O Espírito Santo te levanta para batalhar, mas a vitória é Ele que te dá. Aplauda o Senhor Jesus. Você até aqui pode ter, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, você pode ter se ferido. Até aqui, aleluias, você pode ter perdido muitas batalhas. Louvado seja Deus, porque estava sem estratégias. Porque, aleluias, quando, aleluias, o Senhor te colocou no meio da batalha, você teve medo, você retroagiu, você voltou para trás, você se achou incapaz de vencer esta batalha. Mas hoje Deus está tocando no seu coração. Você não vai mais voltar para trás, você
valentes. Deus não precisa da sua força. Deus não precisa, aleluia, daquilo que você é capaz. Deus, Ele pega do povo, Ele pega daqueles que está, aleluia, pelo mundo julgado, dizendo que não tem mais jeito, mas destes Deus levanta valentes, destes Deus levanta guerreiros, destes Deus levanta um exército, aleluia, para vencer, aleluia, aqueles que eram os melhores, os maiores exércitos. Deus levantou, aleluia, aqueles lá que ninguém dava nada, aleluia, louvado seja Deus. Para finalizar a mensagem, aleluia, louvado seja Deus. Eles, aleluia, estavam em uma batalha, aleluia. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que eles estavam em uma batalha. Davi estava, aleluia, louvado seja Deus, num lugar forte, e toda a sua guarnição dos filisteus estava em Belém. Aleluia, Belém era a cidade de Davi. E quem estava lá? O exército inimigo. Nesta cidade de Belém, aleluia, tinha uma cisterna. Aleluia, que creio eu que Davi bebeu muito daquela água. Talvez aquela água trouxesse lembranças boas a Davi, aleluia. Então Davi, ele suspira perto dos três valentes, dizendo, aleluia, que desejo, aleluia, quem me dera de beber da água da cisterna de Belém, que junto está a porta, aleluia. Sabe o que Davi fez? Davi suspirou. Davi falou, olha, nós estamos aqui, mas que vontade de beber daquela água. Aleluia. Aqueles valentes não pensaram, Davi não pediu nada a eles. Eles não pensaram, aleluia, ao risco que eles teriam. Eles só foram fazer a vontade do rei. Aqui entra a mensagem, aleluia. Deus está levantando valentes para fazer a vontade do rei. Aleluia, louvado seja Deus. Se Deus está te levantando esta noite para ganhar almas, aleluia, você não ganha almas aqui não, você ganha almas lá no exército inimigo. Você ganha almas é lá onde o inferno está dominando. Muitas das vezes você vai ter que ser como os valentes de Davi, entrar no meio do soldado inimigo para buscar a água para aquele, aleluia, louvado seja Deus, para o rei, aleluia. O rei está te chamando, aleluia. O rei está te convocando, aleluia. Louvado seja Deus, não tenha medo da batalha, aleluia. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna, aleluia. Eles entraram, aleluia, no meio do exército inimigo, pegaram a água, aleluia, e trouxeram a Davi, trouxeram, aleluia, ao rei, entregaram a ele, aleluia, aquilo que ele estava desejando, aleluia. Mas Davi, aleluia, era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pega aquela água e ele joga a terra, aleluia, oferecendo ao Senhor. Sabe o que Davi está fazendo? Aquilo que era o seu maior desejo, a sua maior vontade, aleluia, ele não vai e se sacia, ele vai e entrega ao Senhor. Aquilo que para ele tinha muito valor, ele não bebeu nem um gole, ele não bebeu nem um pouco, diz a palavra de Deus que ele jogou a terra, oferecendo ao Senhor. Aleluia. Irmãos, se você tiver um coração como esse, aleluia, que aquilo que mais você deseja no teu coração, você entrega ao Senhor. Aleluia. Primeiro, Davi não olhou para a sua vontade, para o seu desejo, não. Davi entregou ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E segundo o coração de Deus, aleluia, Davi, ele pega da água, joga água, aleluia, derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça beberia eu o sangue destes homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles três
Esses três, aleluias, pegaram a vontade do rei. Davi desejou a água e eles foram buscar. Este é o ponto da mensagem. Deus está chamando homens e mulheres para fazer a vontade dele. Aleluia. Aleluias, louvado seja Deus, para colocar antes da sua própria vontade a vontade de Deus. Você tem sido valente do reino. Você tem colocado antes da sua vontade, antes do seu desejo, a vontade de Deus. Quem tem sido a sua prioridade? Aleluias, louvado seja Deus. Estes valentes, aleluias, morreriam pelo rei, morreriam por Davi. Aleluias, louvado seja Deus, porque eles estavam prontos a entregar a sua vida pela vida do rei. Aleluias, louvado seja Deus. Mas Jesus foi tão maravilhoso conosco que Ele entregou a sua vida por nós. Aleluias, louvado seja Deus. Ele entregou a sua vida por nós. Mas a pergunta que eu te faço esta noite: você tem reconhecido o que Cristo tem feito na cruz? Aleluias, louvado seja Deus. Você tem deixado as suas vontades, os seus desejos, os seus deleites em segundo lugar para agradar ao reino, para agradar a Cristo, para agradar ao Rei? Aleluias, louvado seja Deus. O que você tem feito para entregar, aleluias, ao Rei? Aleluias, louvado seja Deus. O que você tem entregue ao Senhor aqui no altar? O que você tem entregue, aleluias, o louvor? Aleluias, louvado seja Deus. Será que você está entregando o teu coração no altar? Ou você está entregando louvor para a igreja? Aleluias. Você está aqui para cantar para a igreja ou adorar ao Rei? Aleluias. Você está aqui para pregar a mensagem, aleluias, louvado seja Deus, a mensagem que Cristo te entrega, ou você está aqui para entregar a mensagem que agrada a igreja? Aleluias, louvado seja Deus. O que você tem entregue ao Senhor? Aleluias, louvado seja Deus. Você pode estar olhando para você agora e dizendo: eu tenho entregado pouco. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho entregado pouco. Aleluia, louvado seja Deus. Porque eu, aleluia, fui chamado, fui escolhido, mas tenho entregado pouco, porque nós não conseguimos retribuir a graça de Deus, nós não conseguimos retribuir a vontade de Deus em nos abençoar, fazendo por Ele. Aleluia. Por quê? Porque ninguém ganha em generosidade a Deus. Quando, aleluia, os seus valentes foram buscar água ao rei Davi, ele entregou ao Senhor, porque, aleluia, ele não era digno de beber daquela água que poderia ter custado o sangue daqueles valentes. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não somos dignos de estar aqui, porque, aleluia, foi derramado o sangue de Jesus Cristo para que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Davi não bebeu a água porque poderia ter custado o sangue de inocente, e nós estamos aqui porque foi derramado o sangue de um inocente. O Cordeiro, aleluia, foi derramado o seu sangue para ele. Você está aqui adorando a Ele, glorificando a Ele. Então entregue o seu melhor culto, entregue o seu melhor, guerreie esta batalha, não retroceda, porque Cristo vai te dar vitória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Esta é a palavra que Deus entregou hoje para nós. Aleluia. Aleluia.